Estamos aqui, é pra cá, é pra lá, Pedro. Pra cá, gente. Calma. Silene. Abre. Calma, pessoal, calma. Pra cá. Da calçada. Deu. Abre. Só fecha aqui. Pra cá, presidenta. É aqui, a entrevista vai ser aqui, ó. A entrevista aqui, ó. Aqui, Pilar. Pra cá, Pedro. Vem pra cá. A entrevista é aqui, ó. Pode vir pra cá, presidente, porque aí pra não atrapalhar a rua. Guerreira! Da pátria Brasil, calma, gente. Dá licença, abre. Aqui. Aí tá ótimo. Aí tá bom. Deixa só a imprensa vir pra cá. Pilar e a presidenta vão falar aqui da visita que tiveram agora com o presidente. Ô, gente, abre. Não por dentro, por fora. Com licença. Passa por aqui. Vai pra frente. Vamos lá. Não, pera lá. Só um pouquinho, gente. Vamos lá. Tudo certo aí, gente? Presidenta. Silêncio. Quem não é da empresa, Presidenta, vamos ao vivo aqui. Vamos lá. Aí. Depois, vamos. Eu tenho. Tá bom, pode deixar que eu tenho. Aí, perfeito. Presidenta, Fica tranquilo. pode falar pra gente da visita? Primeiro um relato sobre a visita que foi feita hoje. Olha, eu estive aqui com a nossa querida Pilar Del Rio, visitando o presidente Lula, e foi uma visita muito comovente. Uma visita comovente porque sempre é muito difícil ver uma pessoa que é inocente presa. É sempre muito difícil se perguntar, mas por que esse nosso país chegou a isso? De prender uma pessoa inocente, desrespeitando todos os princípios civilizatórios que asseguram que todos, pelo menos perante a lei, têm de ser iguais, têm de ter o mesmo tratamento. E por quê? O Lula, sem que cada vez isso que nós já sabíamos fica mais claro com essas revelações do site Intercept Brasil e agora tanto do jornal Folha de São Paulo quanto da revista Veja, que mostram que houve, no caso do presidente Lula, desde o inquérito, passando obviamente pós-inquérito, porque no inquérito tinha dificuldades para ter provas. Uma coisa fundamental que é ter provas daquilo que se acusa a pessoa, no julgamento, na prisão, e o claro interesse em retirá-lo do processo eleitoral, com uma confissão pós-fato, que é a ida do juiz que o condena para ministro da Justiça daquele beneficiado pela condenação do Lula, porque o Lula foi retirado do processo eleitoral, viabilizando uma candidatura de extrema-direita. Então, por tudo isso, é sem dúvida nenhuma um momento de muita dor vê-lo assim. Porque sempre uma cela, e eu sei porque já estive durante 3 anos uma cela não é um lugar adequado para pessoas, principalmente inocentes, presos políticos. E eu acredito que, no caso do Lula, a justiça vai ser feita. Acho que há uma conscientização cada vez maior sobre o fato de que isso não pode acontecer no Brasil. O sistema de justiça brasileiro não pode ser desmoralizado, não pode ser corroído. A gente sabia que depois do processo de impeachment havia um grande risco das instituições
das outras instituições, além do executivo, serem comprometidas por essa absurda, né, ruptura no tecido democrático brasileiro. Já que você pode mover um processo de impeachment contra uma pessoa sem crime de responsabilidade, você pode. Tudo vale a partir daí. E isso ocorreu. Ocorreu com Lula, ocorre agora em muitas oportunidades que nós estamos vendo. E é muito, muito triste também. Hoje, o primeiro-ministro português se dirigiu ao Lula e cumprimentou o Lula pelo fato de que Portugal comprou 5 aviões de carga a jato, denominados KC-390. Eu, quando vejo isso, fico imensamente triste. Sabe por quê? Porque o KC-390 é um produto brasileiro, feito pela inteligência brasileira, com recursos do BNDES, feitos pela Embraer. E agora privatizaram a Embraer, entregando-a para seu maior concorrente, que é a Boeing. Então, eu só posso ficar, ao invés de comemorar isso, que era importantíssimo a nós. Olha, Portugal está comprando um avião de carga a jato, que é do tamanho do Hércules, só que o Hércules é aquele avião que a gente sempre vê. Presidente. Ele é um avião, eu estou falando para o pessoal dali também, que tá, imagino que também quis escutar. O Hércules é um avião turbo-hélice. Nós conseguimos fazer um a jato que transporta tropas, chamado KC-390, comprado por Portugal e vendido para Boeing. Presidente, sobre a reforma da Previdência, vocês comentaram, o que vocês avaliam aí dessa aprovação de ontem? Olha, eu tenho, em relação à reforma da Previdência, um grande temor. Qual é o temor? O empobrecimento dos idosos no Brasil. Por quê? Porque quando nós estávamos construindo a rede de proteção social e fizemos o Bolsa Família, nós percebíamos duas coisas. Uma parte da população brasileira tinha uma certa proteção social. Sabe quem eram? Os aposentados. E o pessoal que recebia o benefício da prestação continuada. As pessoas com deficiência, pobres, etc. Então, isso garantia que a gente tinha de completar a rede de proteção. E isso que foi feito. O Bolsa Família sempre foi destinado a famílias jovens e com filhos, porque as famílias jovens com filho, criança e adolescente não tinham proteção. Por isso foi feito o Bolsa Família. Ora, o que vai acontecer agora? Agora você vai ver o que está acontecendo no Chile. Você vai ver aposentados que chegaram ao fim da sua vida de trabalho e não têm recursos suficientes para sobreviver. E acho que o sistema de capitalização, que parece que ainda vai ser votado e a gente não sabe ainda definitivamente como é que vai ser o formato, ele pode ensejar uma gravidade muito grande, que é o que aconteceu no Chile. No caso, nós temos de ver muito bem por que dão condições de aposentadoria melhores para segmentos da população e não para outros. Nós temos de nos perguntar por quê. Então, eu acho que agora, no que se refere à reforma da Previdência, nós temos de ter uma visão muito crítica e saber direitinho como é que vai ficar finalmente a reforma depois da votação dos destaques. Eu não sei se os destaques foram votados integralmente ontem ou não. Temos de ver como é que fica para saber de fato qual é a repercussão disso para o conjunto da população. Mas eu já adianto isso. O Brasil tinha pelo menos isso. Nós não tínhamos nenhum idoso na rua pedindo esmola. Agora, criança e adolescente tinha.
Tiramos essas crianças e os adolescentes da rua com Bolsa Família. Tiramos o Brasil do mapa da fome. Ele está voltando para o mapa da fome e as crianças continuam agora novamente nas sinaleiras, como se chama em cada lugar, né? No sinal, na sinaleira, no semáforo. Cada cidade do Brasil tem um nome para aquilo. Tudo bom? Presidente, em que pese a Muito questão obrigado. dos vazamentos, né, da Lava Jato, agora com a Vaza Jato, que foi dado esse nome, né? Houve até então nenhum movimento no sentido de... Assim, houve, claro, né, pedidos da defesa do ex-presidente Lula junto ao STF, enfim. Mas até então nada concreto em relação a esse vazamento, a essas mensagens que foram trocadas entre o Sérgio Moro, entre o Deltan. O que a senhora acha? O que o presidente Lula acha sobre Olha, isso? eu acho, Isso vai evoluir? eu não conversei especificamente sobre isso, mas eu acho os vazamentos concretíssimos. Não há nada de concreto como? Não, concreto no sentido de reações em relação a isso. Né? Reações de quem? Do judiciário, investigações, algo que leve, por exemplo, até a libertação do ex-presidente. Olha, eu acredito que duas coisas você pode ter certeza. Hoje há um problema sério que vai ter de ser tratado por todas as instâncias do judiciário, que é um processo bastante comprometedor daquilo que é intrínseco ao judiciário, a imparcialidade do juiz. Porque uma justiça só merece o nome de justiça se ela for imparcial. Porque no minuto seguinte que ela é parcial, ela é injusta, por definição. Então, o fato dela sempre ser retraçada e traçada e desenhada com uma redação é porque ela tem de ser imparcial. Um juiz que é capaz de funcionar como assessor em alguns momentos da acusação, em outros como dirigente da acusação, não é um juiz isento nem imparcial. Isso coloca um problema seríssimo para a justiça brasileira, que é a perda de credibilidade aos olhos não só da população, mas aos olhos do mundo. Porque isso é inadmissível num país que se diz democrático. Estado democrático de direito sem imparcialidade da justiça não existe. Então, há que se pensar o seguinte: imagino que ao longo desse processo será avaliado qual é o impacto disso sobre todo o inquérito. Porque o que está comprometido no caso do presidente Lula é um inquérito. É clara a afirmação do procurador Dallagnol dizendo o seguinte: ora, as provas são frágeis. Não existe prova frágil para denunciar ninguém. Ou existe prova ou não existe prova. É um inquérito. Ou seja, todo o processo em relação ao presidente Lula está viciado. Eu não estou dizendo que em relação a todos os réus está viciado. Eu estou dizendo que o que nós temos de dado claro é que no caso do presidente Lula, não só isso é um indício de vício, mas nós temos um mais grave ainda, que é a tentativa deliberada e clara do juiz e dos procuradores no sentido de evitar que o presidente tivesse qualquer possibilidade de influenciar na eleição na qual ele era o mais votado pelas pesquisas. Isso implicou em impedir que ele fizesse entrevista, o direito dele como cidadão. Impedir que o presidente desse entrevista, interferir dizendo que aquela procuradora não pode participar. E eu acho estranho. Eu nunca vi hacker querer manipular a informação. Bom, mas aí tem um historiador que faz um raciocínio muito interessante. O raciocínio, se eu vou conseguir reproduzir para vocês, é o seguinte. É o Fernando Horta, que fala o seguinte: primeiro, se há vazamento, foi um hacker. Foi um hacker. Mas
Se há vazamento e foi um hacker, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um hacker e o vazamento não tem tanta importância, o que se faz? Se trata como? Se considera o quê? Não tem, não podemos levar em conta. Mas se for um vazamento e tem importância, o que acontece? Foi em nome do combate à corrupção. Então, esse raciocínio, ele é uma bomba atômica em cima do sistema de justiça desse país. Quem concordar com ele está condenando o Estado democrático de direito no Brasil tornar-se uma ficção. E isso tem nome. Chama Estado de exceção, chama a nossa velha tradição, que vem de 300 anos de escravidão e 21 anos de ditadura. Se a gente achar que é isso que nós vamos querer no século XXI, em pleno século XXI, eu não acredito que o povo brasileiro queira. Presidente, o fato do terá consequências graves no futuro. O fato do COAF possivelmente estar investigando um jornalista, o que o senhor acha disso, que conhece a estrutura do governo? Que é a suspeita de que o COAF está investigando o Glenn nesse momento. Eu posso conhecer a estrutura do governo, mas não tenho como saber se o COAF está investigando a estrutura do governo. Mas essa possibilidade... Desculpa, está investigando o Glenn Greenwald ou não? Eu não sei. Mas a possibilidade do governo... Acho que o governo tem de responder claramente sobre isso, que ele não pode se recusar a responder. Hoje ele falou no Senado que está havendo uma ameaça à imprensa. A senhora concorda? Quem? O Greenwald. Mas já tentaram várias ameaças a ele. Não tenho a menor dúvida disso. Acho que não concordar com o fato que ele vem sendo sistematicamente ameaçado é a gente negar a realidade. E eu não tenho E voltando à reforma da Previdência, o governo PT não fez uma reforma, né? Por que não fez uma forma diferente dessa? Ou não havia a possibilidade? Nós gostaríamos de ter feito uma reforma bem diferente dessa. Até porque achávamos que tínhamos de manter vários direitos adquiridos. Mas também achávamos que era necessário haver modificações na medida em que nós mesmos fomos responsáveis por algo importantíssimo, que foi o aumento da expectativa de vida no país. Então, por isso, começamos a fazer todas as tratativas. Agora, eu só queria te lembrar que eu acho que com 3 meses no meu segundo governo, tinha, se eu não me engano, 6 pedidos ou 3 pedidos de impeachment. E com 6 meses, eu tinha quase 16. E vamos lembrar uma coisa? Sabe como é que a lei diz a respeito de impeachment? Um presidente só pode sofrer impeachment pelo acontecido no seu governo. O meu governo, portanto, não tinha 6 meses de vida e 16 pedidos de impeachment. E estarreçam-se, eu sofri um impeachment 1 ano depois, por algo que nesse momento não tinha acontecido, que era o exercício da gestão fiscal, que era uma gestão fiscal bem controlada, que não compadece com o que ocorreu nem no governo Temer, nem com o que ocorre hoje no governo Bolsonaro. A liberação das emendas para a Previdência é estarrecedora, da forma como está sendo operada. Como que seria se fosse no governo da senhora? Eu não faço isso. Denise. Pilar, como é que foi a visita ao presidente Lula? Pilar. Pilar, conte como foi a visita ao presidente Lula. Dejen decir que era estupendo estar oyendo a la presidenta Dilma. Realmente su claridad, sus ideas y su fuerza han quedado puestas de manifiesto. Con respecto al presidente Lula, he visto al líder mundial que conocí hace muchos años en reuniones internacionales, en un cuarto pequeño, preso y sin embargo ejerciendo la capacidad de liderazgo que tiene y que tuvo en el mundo. Un hombre con ideas muy claras, con análisis muy sobrios, sin
sin autoengaños, sabiendo muy bien por qué está, quién es y quiénes somos. Lo oí hablar y estaba viendo al presidente, al gobierno, que introdujo cambios sustanciales en Brasil. Y estaba viéndolo hablar con la presidenta Dilma y decía, son los dos hombres, hombre y mujer, mujer y hombre, que han estado en los momentos clave y que han sabido enfrentar una historia triste para millones de personas. Alguien ha querido romper el final de esa historia. Y entonces mi cuestionamiento no es ni para la presidenta Dilma ni para el presidente Lula, es para los ciudadanos. ¿Por qué no podemos seguir nuestro relato, nuestra historia? ¿Por qué siempre la historia la tienen que escribir otros? Insisto, dentro he visto a un líder mundial, a una persona que ha sabido y que lo ha intentado romper el relato oficial, lo único posible, de la única sociedad posible y para los únicos posibles. Entonces, es emocionante saber que sigue, que está aquí, que está entero, que está lúcido y que sigue ejerciendo esa capacidad de liderazgo para muchos, es decir, para la mayoría de la población, no de Brasil, sino del mundo. Muito obrigado. Como se mira Brasil hoje em Europa? Como se mira o Brasil hoje? Con perplejidad. Brasil era la potencia que el presidente Lula iba contando y tuvo más personalidad y más visibilidad en el tiempo de estas dos presidencias que antes nunca en la historia. Y sin embargo, ahora mismo, pues se mira con perplejidad. ¿Cómo es posible que esta potencia mundial, que había empezado a encarrilar, y nosotros en Europa, cuando pensamos en Brasil, también pensamos en Miña Casa, Miña Vida, y en Fome Cero, y en una serie de programas muy interesantes, cómo es posible que haya llegado al nivel comparable a los gobiernos de otros países que no queremos nombrar porque no nos hacen más grandes como seres humanos. Por el contrario, nos hacen avergonzarnos. ¿Las salidas, por dónde sería esa salida? Las salidas las tendrán que decidir los propios brasileños y lo tendrán que decir utilizando la razón, la conciencia y la política. Razón, conciencia y política. Y luego, usando la razón, usando la conciencia y usando la política, seguro que el futuro no es como el presente. Seguro. Obrigado. Tivemos ontem duas notícias tristes também, a morte do Chico Figueira e a Paulo Henrique conversaram com ele sobre Agora a gente vai seguir para Conversaram, desculpa. O presidente de casa estava muito triste com as duas, porque considerava que era uma perda Passa aqui, Rosinha. pela importância que é uma Passar aqui. Gente, deixa eu passar aqui. Com quem? Ah, o degrau.